Fala, turminha do nono ano. E aí, beleza? Como é que vocês estão, hein? Saudade dessa turma. Mentira. Brincando. Lógico que eu tô, pessoal. Tô com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí, que a família de vocês esteja bem também, tá? Logo, logo a gente vai passar, né? Essa crise aí, se Deus quiser. E a gente tá chegando no fim de mais um semestre. Ninguém imaginou que seria um semestre desse jeito. E a gente começou, né, o semestre de uma forma bem massa, né, falando de vários temas. Trouxe alguns exercícios do Enem ali, alguns desafios para vocês. Vocês lembram que a gente fez uma atividade em grupo lá de desafio, de uns exercícios de interpretação, se eu não me engano. E, poxa, é fantástico, né? A gente estava começando o ano de uma forma bem legal. E aí tivemos que mudar um pouco aí o conceito, mas vamos continuar, vamos seguindo aí. Temos que estar focado, pessoal, é importante. Último ano do fundamental de vocês aí, o semestre está batendo na porta, e é importante que vocês entendam muitas coisinhas para não se complicarem posteriormente, tá? E essa aula de hoje, como a nossa última aula do semestre aí, eu vou dar uma revisada, uma relembrada em tudo isso aí que nós vimos nesse semestre, que são realmente fundamentais, assim, né? Que são muito importantes que vocês entendam. E para quem ficou de recuperação, essa aula é mais do que obrigatória, tá? Quem for de recuperação aí, o que eu vou falar aqui vai cair na recuperação com certeza. Vai ter que estudar aí para, né, recuperar. Beleza, turma? Então, uma relembrada, uma retomada aí, vocês podem anotar no fichário, aula de revisão, relembrando o semestre, enfim, usem o adjetivo que vocês quiserem aí. Bom, uma das coisas que nós falamos bastante no começo do ano foi o aspecto da redação, né? Então, eu trouxe todo para vocês o conceito do texto dissertativo, argumentativo, que é o texto que o Enem cobra, que os vestibulares cobram. E aí eu foquei bastante, né? Eu nem cheguei a falar de redação para vestibular, mas eu foquei muito no aspecto do Enem, na estrutura do texto para o Enem. Vocês lembram disso? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução, eu falei para vocês que é um ponto mais importante ali da redação do Enem, porque a introdução é onde chama a atenção do leitor, então é onde vai prender ali realmente a atenção do leitor. Então, se você fizer uma boa introdução, você já dá curiosidade para que ele leia o restante do texto com veemência e tudo mais. Então, a gente trabalhou, conseguimos fazer alguns temas, né, discutir, trouxe o conceito avaliativo, da redação, do Enem, da dissertação, das competências, né, das 5 competências que o Enem cobra na redação, certo? Onde envolve ali questão ortográfica, de pontuação, da gramática, né, coesão, coerência, proposta de intervenção, que é uma coisa importante também, que é no desfecho onde a gente faz, porque a dissertação, uma das principais características é porque nós temos um tema, né? O Enem, no caso, sempre é um problema social esse tema, sempre vai ser uma problemática. Esse tema exige não uma solução de fato, mas uma amenização. Então, se eu coloco lá desmatamento, né, por exemplo, é um tema. Então, como que eu amenizo esse aumento que a gente teve aí nos últimos tempos de desmatamento, por exemplo? Cara, então como que eu amenizo? Como que eu, né, trabalho isso? O que eu posso sugerir na proposta de intervenção sem usar jargões como eu acho, né? Nada disso, na minha opinião, não se coloca isso nem pelo amor de Deus, hein, pessoal, na redação. Então, é importante entender tudo isso, a estrutura, relembrar esse conceito. É um texto que a gente sempre vai aplicar com a norma padrão da língua portuguesa, a norma culta, tá bom? Então, a gente começou falando bastante disso. É importante guardar esses conceitos. Se alguém tiver dúvida, aliás, qualquer dúvida, né, vocês podem mandar no Connect ou comentar aqui no vídeo que eu respondo vocês, beleza? Aí nós vimos também a relação ao discurso. Lembra? Discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Você lembra disso? É bem tranquilo, né? O discurso direto nada mais é do que a fala do personagem com travessão. Lembra? Discurso indireto é quando o narrador diz a fala do personagem. Então, vamos pegar um exemplo dos dois aqui para ficar bem fácil. Eu tenho lá a seguinte narrativa. Paulo caminhava em direção a Pedro até que ele disse. Aí, 2 pontos. No disse, 2 pontos. Vem um travessão ali na linha de baixo. A Pedro, né, o nome do Pedro, e a fala dele. Paulo, você por aqui? Certo? Aí vem outra travessão. Paulo respondendo Pedro. Sacado? Então, beleza. O discurso indireto
seria o narrador dizendo essa fala do personagem. Então seria tipo assim, ó, Pedro caminhava até que ele perguntou para Paulo se Paulo estava bem, pois fazia muito tempo que ele não via ele por aqui. Olha só. Então o narrador, ele está dizendo a fala de forma narrativa mesmo, tá? Beleza? Bem fácil, né? E o discurso indireto livre, esse é aquele que vai expressar um pensamento, tá? Ele pode alternar ali entre o discurso direto e indireto, mas ele vai expressar sempre uma reflexão. Então, geralmente, ele sempre acompanha com reticências, que é a fala do personagem ou o pensamento do personagem expresso. Então, tipo assim, nossa, Paulo caminhava até que ele avistou Pedro. Aí tem lá, Pedro, né? Acho que vou perguntar para Paulo se ele está bem. Devo perguntar para Paulo? Aí tem reticência, assim, mas aquela briga ainda trouxe feridas do passado. Será que ele esqueceu? Então, sabe, esse conceito, pessoal, de refletir, de reflexão é importante, tá? Então, um discurso indireto livre é isso. Vai trazer sempre uma reflexão da fala do personagem, ele refletindo sobre a sua própria fala. Às vezes tem a fala e logo depois da fala tem lá essa reflexão do personagem, né? Ele falou alguma coisa e, nossa, será que eu falei certo? Putz, o que será que ele vai pensar agora? Aí vem a fala do personagem depois, sabe? Então tem esse conceito aí, beleza? Então nós vimos bastante sobre isso, sobre toda a questão do texto dissertativo, né, para o Enem. A gente viu então esse aspecto dos discursos, né, também. E aí a gente caiu de cabeça assim no mundo do gênero jornalístico, né? Nossa, esse que diga-se de passagem, a gente viu o bimestre todo, né? Mas é importante, pessoal, porque tanto no Enem quanto nos vestibulares cai muita coisa de gênero jornalístico. Assim, com certeza vai cair algum texto. Isso aí pode bater na tecla professor de vocês. Vai cair uma reportagem, uma notícia, ou uma história em quadrinhos, alguma coisa atrelada a gênero jornalístico vai cair no Enem. Ou vai cair no vestibular. É certeza, tá? Isso não tem segredo. Vai cair, então eles colocam lá para você interpretar. Às vezes nem na disciplina de linguagens, pode ser uma notícia que já pergunta sobre história, mas cai. Então é importante a gente conhecer isso, né? E aí, de uma forma geral, o gênero jornalístico ele prega pela veracidade dos fatos. Inclusive, a gente falou de fake news, que é algo aí que está atrolando o mundo no momento, né? Mas, assim, a gente falou de fake news, falamos da importância, né, da notícia, da importância da reportagem, do mundo jornalístico como um todo, dos repórteres, né, que hoje, infelizmente, são atacados aí por fanáticos ideológicos aí, né, políticos, que vocês devem ter visto. O repórter não tem nada a ver com isso, porque ele está só trabalhando, ele está representando uma empresa, então ele não tem nada a ver com o que a empresa diz, ele só está cumprindo o dever dele. Então, isso aí já é uma ignorância absurda, né? E aí tem gente que defende essa galera. Mas, enfim. Vimos, então, pessoal, que a essência é a veracidade dos fatos, né? Tanto notícia quanto reportagem, ou qualquer âmbito, a gente tem a veracidade da informação, ela tem que ser verídica. E aí, esses gêneros jornalísticos, eles prezam pelo quê? Pela norma culta, pela informação objetiva, né? Sem o ponto de vista nenhum do autor, né? Principalmente na notícia. A notícia, nós temos ali uma estrutura, né? Que é o título, que ele é destacado para chamar atenção. Nós temos o lead, que é um resumo, né, da notícia, onde tem as principais informações, geralmente vem logo abaixo do título. E aí nós temos o corpo, que é a notícia em si, tá? Então a notícia é isso, é uma coisa mais recente, mais exata, mais curta. Já a reportagem é uma coisa que às vezes pode demorar meses para ser produzida, né? Então é uma questão de pesquisa, uma equipe muito maior, tem que ser investigado, tem entrevistas, pega um tema e faz todo um contexto ali de trabalho para trazer uma veracidade. E aí reportagem, nós temos alguns tipos de reportagem, não sei se vocês lembram, né? Nós temos uma reportagem, inclusive o repórter pode dar a opinião dele, ele pode ser imparcial, ele pode ser parcial, tá? Então, temos ali alguns conceitos, mas o importante é vocês entenderem isso. Diferente de notícia, de reportagem, que ambos os textos são sempre informativos, tá? Notícia, gênero jornalístico, ele é informativo, tá bom? Aí nós temos alguns outros pontos, né? Charges, que fazem parte também de jornal, alguns outros gêneros que estão atrelados ali, vem pegando o jornal como um todo, classificados, que eu falei para vocês, né? Previsão meteorológica, enfim, tem várias outras coisinhas, tá bom? Mas isso é importante. São textos informativos, preza a veracidade, a norma culta, língua portuguesa, tá bom? E são importantes, são fundamentais
para a população, para trazer a verdade, o conhecimento, atrelam sempre, né? Acho que na primeira aula eu contei um pouco da história do jornalismo, e eu acho que é importante a gente ter essa lembrança, esse conhecimento de tudo isso. Tá bom, turma? Então, é isso. Foram os principais pontos aí, uma relembrada, uma retomada, uma revisada desses conceitos. Agora a gente vai entrar de férias, vai ter um descansozinho aí, tá bom? Eu espero que vocês se cuidem. Para quem ficou de recuperação aí, acho que tá bem legal. Essa aula ficou bem clara aí, os pontos mais importantes para o cara estudar. E para quem não ficou de recuperação, parabéns, não faz mais que a sua obrigação, tá? Frase de mãe e pai essa aqui, né? Se cuidem, turma. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo bimestre. Valeu, viu? Falou.